Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de História para os alunos do terceiro C, D e E, referente à semana do dia 31/8 a 4/9. O conteúdo dessa semana é o período Vargas. A habilidade dessa semana é identificar os processos históricos de formação das instituições sociais e políticas e regulamentadoras da sociedade brasileira. Então, vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Ler atentamente o texto e assistir a videoaula para conseguir produzir a atividade avaliativa. No final desse slide, vocês vão acessar o link do formulário para fazer a avaliação. Essa semana será utilizada a plataforma novamente do Google Formulário, que vocês vão acessar pelo link e responder as questões referentes a essa aula. Vai estar no final do slide o link, mas também vai estar na descrição do vídeo. As devolutivas também serão pela plataforma do formulário, porque lá quando vocês respondem eu consigo dar uma devolutiva, um feedback. E aí pelo mesmo link vocês conseguem verificar qual que foi a minha correção da atividade de vocês. Quem precisar me mandar o e-mail é o elisasilveira@prof.educacam.sp.gov.br. Agora vamos entender as fases da Era Vargas. Os historiadores dividem a Era Vargas em três fases: o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização dessa Constituição. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional. Por exemplo, a demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1934, no que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o Estado o interventor, que no caso seria o governador, civil e nascido no estado de São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino, confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932. Junto da promulgação da nova Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isso, o novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929. No Brasil, para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as, como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. A Constituição de 1934 foi promulgada em 16 de julho de 1934 no governo provisório de Getúlio Vargas e previa estados federativos, eleições diretas para presidente, mandato presidencial de 4 anos, extinção do cargo presidencial de vice-presidente,
limitação das garantias de habeas corpus, criação do mandato de segurança, instituição da Justiça do Trabalho, criação da Justiça Eleitoral, voto universal secreto, nacionalização progressiva do Banco de Depósitos e permitia a organização de sindicatos e viabilizava uma melhor organização das massas trabalhadoras. Vamos entender agora mais detalhes do governo constitucional, que foi do período de 1934 a 1937. Na fase constitucional, o governo Vargas, em teoria, estender-se-ia até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. Assim, surgiram grupos que expressavam essa radicalização do nosso país. Um dos grupos era a Ação Integralista Brasileiro, a AIB. Era um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. Esse grupo, essa ação integralista, era um grupo de extrema-direita que tinha pensamento racista e extremista. Um segundo grupo foi a Aliança Libertadora Nacional, a ANL. Já era um grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil. Então, ele era contrário aos pensamentos dos integralistas e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, que é a Aliança Libertadora Nacional, inclusive foi responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil, em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades: Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas foi um fracasso completo, pois a intentona comunista Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instaurou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Então, em 1938, Vargas intitula um alto golpe. Ele se coloca no poder novamente com uma falsa história de que os comunistas estavam tentando tomar o país, que é, no caso, esse plano Cohen. Vamos entender agora o que foi o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase ditatorial da era de Vargas e se estendeu por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e o momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam da aprovação do legislativo, pois já possuíam força de lei. Então, tudo que ele falava tinha que ser cumprido, não precisava que o Senado nem a Câmara dos Deputados Federais tornassem como lei. O legislativo, por sua vez, foi suprimido e, assim, o Congresso e as assembleias estaduais e câmaras municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade.
A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esses períodos também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo, que foi criado em 1940, a consolidação das leis de trabalho, a CLT, que foi criada em 1945, e os sindicatos passaram para o controle do Estado. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou que o fim de 1945, a realização de eleição presidencial. Em outubro do mesmo ano, foi deposto ao poder pelos militares. Esse texto foi retirado do site Brasil Escola. Para quem quiser o texto completo, está aqui nesse link. Então vamos lá ver nesse mapa conceitual tudo que foi dito. Como Vargas subiu ao poder, as políticas trabalhistas, a Revolução Constitucionalista, as políticas implementadas, a forma econômica que ele governava. Então, a gente passou por todos esses conceitos aqui do mapa conceitual. Foram um total de 3 aulas sobre esse conteúdo da Era Vargas. Se você tem mais dúvidas, é só acessar as aulas anteriores. Então, chegamos na parte mais esperada, atividade avaliativa. O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar esse link aqui, que é o formulário, que tem as questões. Só que essas questões são de fechamento desse conteúdo da Era Vargas. Então, eu trouxe 2 filmes para vocês. O filme Olga, que fala da história dessa personagem política que foi deportada pelo Vargas ao regime nazista e ela era judia. Então, assistam esse filme, é uma história real, aconteceu de verdade. E vocês vão conseguir ver a forma ditatorial que Vargas manipulava e orquestrava o seu governo. Vocês vão assistir esse filme para conseguir responder a questão do formulário. E também vão assistir esse documentário que chama Menino 23, que fala sobre a história de meninos que foram adotados e levados para uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo. E foi no período desse movimento integralista, que eu expliquei no slide anterior, que foi esse grupo de supremacistas de direita que tinham ideias fascistas. E aí esse documentário conta a história real de meninos que foram adotados e viviam vidas escravizadas por pessoas que tinham esse pensamento integralista. Então vocês precisam assistir esses 2 filmes para conseguir responder as questões do formulário. Gente, é muito importante ver, a gente está fechando esse conteúdo sobre a Era Vargas. Então eu trouxe esses 2 filmes. A gente vai ter 2 semanas para fazer isso, então dá para assistir. Assistam e façam a questão avaliativa do formulário. É só isso por essa semana. Até a próxima, galera!